Que bom que você chegou até aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Pílula de Direito Constitucional número 1. Olha que especial esse vídeo, inaugurando essa série de Pílulas de Direito Constitucional. Nós aqui no canal temos a série Pílulas de Direito Administrativo, que já tem mais de 30 episódios, e hoje a gente inaugura essa série Pílulas de Direito Constitucional. Se você ainda não conhece o canal, está assistindo aí pela primeira vez, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se e clica também lá no sininho para que cada novo vídeo publicado aqui no canal você seja notificado em tempo real. São 3 novos vídeos toda semana e de fato você não pode perder nada disso que a gente está produzindo por aqui, porque o que se trata aqui, pouco tempo depois, se torna questão de prova. Isso aí é demonstrado pela nossa experiência ao longo desse período que estamos aqui divulgando esses assuntos no nosso canal. E se você está aí assistindo, está de bobeira, dá uma moralzinha aqui para o canal, clica aqui embaixo no joinha, curte o nosso vídeo, compartilhe, comente aí embaixo, porque o seu envolvimento é o combustível que move essa locomotiva. Nada de ficar aí só de braços cruzados, assistindo, mas colabora com o nosso canal. Participe, se envolva, porque eu preciso muito saber se isso está fazendo diferença para você. Bem, hoje eu escolhi um assunto que faz parte aí do nosso noticiário recente, porque recentemente todos os jornais trouxeram aí notícias sobre o tal indulto natalino. O presidente da República editou um indulto e, segundo a mídia, eu estou sendo aqui muito imparcial, não quero discussões políticas a respeito, porque o nosso foco aqui é jurídico, e segundo a mídia, teria beneficiado uma certa categoria de pessoas que não poderia ser beneficiada. E aí eu gravei esse vídeo, estou gravando esse vídeo, justamente pensei em gravar para que nós pudéssemos entender as implicações dessa questão no âmbito do direito constitucional. É óbvio que, como estamos falando de indulto, de perdão de crimes, existe reflexo no âmbito do direito penal e do direito processual penal. Nós não vamos adentrar nessa seara, o nosso negócio aqui é de fato o direito constitucional. Então fica aqui comigo e preste bastante atenção, mas não deixa de se envolver porque eu já pedi para você. Vamos lá. O indulto. O indulto é um perdão concedido pelo presidente da República que vai ser uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, aquele que cometeu o crime, foi condenado e está cumprindo pena, vai, se obedecer determinados critérios definidos no indulto, ser perdoado de seus crimes, ou seja, vai ter a sua punibilidade extinta. Bem, o indulto é uma competência privativa do presidente da República. Depois você dá uma olhada lá no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, que você vai encontrar que o indulto é uma competência do presidente da República e até inclusive vale esse registro, é a única previsão de indulto na Constituição Federal, só apenas para definir que ele é competência do presidente da República e essa competência é exercida mediante decreto. Então até agora o que nós aprendemos que o indulto é um ato político de perdão de crimes, ou seja, de extinção da punibilidade, que é de competência do presidente da República e será exercido mediante decreto. Essa competência do presidente da República, segundo o parágrafo único do artigo 84, pode ser delegada a 3 agentes: ao Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e Ministros de Estado. Outra característica importante sobre o indulto é que ele tem um caráter geral, ou seja, o decreto que concede o indulto ele vai estipular critérios para que pessoas que se enquadrem nesses critérios possam ter perdão de seus crimes, ou seja, o indulto é um ato político de caráter geral que alcança as pessoas condenadas naquelas condições ali previstas. Entendeu a ideia? Bem, o indulto natalino é exatamente um costume que há no nosso país, ali próximo ao período do Natal. O presidente da República expede esse decreto concedendo o indulto a pessoas que cumprirem as condições ali fixadas. Essa é a ideia. Bem, antes de entrar no fato concreto de o que aconteceu agora recentemente, é importante a gente só não confundir o indulto com a graça e com a anistia. E é sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora, essa diferença, né, entre indulto, graça e anistia. Começando pela graça, que também é um ato de competência do presidente da República a ser exercido mediante decreto.
A graça está prevista não no artigo 84, mas ela está lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, em que ele prevê lá uma série de crimes que serão imprescritíveis e insuscetíveis de graça, ou seja, eles não podem ser previstos num ato político de graça. Bem, a graça, sendo competência do presidente da República, ela vai diferenciar-se do indulto na medida em que, enquanto o indulto é uma medida de caráter geral, ela não visa atender especificamente o preso X, Y, Z. A graça, sim. A graça já é um ato de perdão determinado para um determinado preso. Veja, o indulto é concedido de ofício. O presidente da República, cada ano, avalia a política penitenciária nacional e define os critérios para o indulto. Já a graça não. A graça ela se dá mediante pedido do condenado. A pessoa condenada, presa, vai fazer um pedido dirigido ao presidente da República requerendo a graça. E se ele entender que aquilo se enquadra nos requisitos legais para tanto, pode conceder a graça. Então vamos organizar o conteúdo? A graça e a anistia são dois atos de competência do presidente da República que serão exercidos mediante decreto e que se diferenciam no sentido de que o indulto tem caráter geral, todos aqueles que atenderem às condições ali previstas, ao passo que a graça tem caráter individual. Ela vai alcançar um determinado preso condenado. O indulto é concedido de ofício pelo presidente da República como parte da política penitenciária nacional, já a graça é concedida mediante um pedido do próprio condenado, ok? Bem, essas então são as diferenças e aí a gente volta, né, até para esse artigo 5º, inciso 33, para falar também sobre a anistia. A anistia é um ato de competência do Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional tem a iniciativa em relação à anistia a ser exercida mediante a apresentação de um projeto de lei que, se aprovado, segue a sanção presidencial. Então veja, enquanto o indulto e a graça são de competência privativa do presidente da República, é verdade, podem ser delegadas ao AGU, PGR e ministro de Estado, mas é competência privativa do presidente da República. A anistia é um ato em que a iniciativa do projeto de lei cabe ao Congresso Nacional e, obviamente, passa pela sanção presidencial, certo? E na anistia você vai ter também essa mesma ideia de perdão de crimes, ou seja, uma causa de extinção da punibilidade, que tem caráter geral. Normalmente a anistia é ligada a fatos, em determinadas ocorrências, em função de uma circunstância política específica, o Congresso Nacional pode conferir a anistia. E aí, a título de exemplo, você pode dar uma olhada lá no artigo 8º do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que concede anistia geral a militares e servidores públicos que durante o período do regime militar foram condenados por determinadas práticas. A Constituição, então, observando esse fato relacionado à ditadura militar, estabelece uma anistia geral a esses servidores públicos e a esses militares. Em geral é isso, a anistia está muito ligada a crimes políticos, crimes de opinião, e é assim que ela costuma acontecer. Bem, a previsão maior da anistia, embora ela esteja em alguns dos dispositivos da Constituição Federal, está lá no artigo 5º, inciso 43, que é o mesmo que a gente mencionou no caso da graça. A Constituição nesse dispositivo vai dizer que os crimes de terrorismo, tortura, tráfico ilícito de drogas ou afins e crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, ok? Muito bom, fizemos todo esse comparativo em relação a terrorismo, graça e anistia e a gente fecha dizendo só o seguinte, que a graça, a anistia, diferente dos demais, ela de fato vai limpar a ficha do sujeito. De modo que se ele vier, porventura, a incorrer num daqueles crimes pelos quais inicialmente foi condenado, não é considerado reincidência. No caso do indulto e da graça, ele é perdoado daquele crime, mas fica ali o registro criminal. Se ele vier a reincidir na conduta, ele vai sofrer
os quesitos agravantes da reincidência. Ele já não é mais um réu primário, ele já é reincidente naquela conduta e de fato a pena dele vai ser aumentada em função disso. Fique ligado em relação a essa circunstância. E agora que a gente sabe a diferença entre indulto, graça e anistia, a gente volta aqui para o nosso caso concreto que deu origem a essa pílula. Agora, no final do ano passado, o presidente da República editou lá o decreto 9.246, em 21 de dezembro de 2017, concedendo o indulto natalino. Como eu disse, isso aí é uma prática histórica. Ao final de todos os anos, o presidente da República edita esse tal indulto natalino. E aí o que acontece? A mídia trouxe informações de que os critérios definidos neste indulto estariam beneficiando indevidamente pessoas que fizeram parte de acordos de delação premiada no âmbito da famosa Operação Lava Jato e que o presidente da República, enfim, de alguma forma teria a se beneficiar com isso. Eu não quero entrar, mais uma vez digo, essa disputa, essa briga política, mas o fato é que esse decreto foi publicado nesses termos. Daí o Supremo Tribunal Federal foi provocado pela Procuradoria-Geral da República a anular ou sustar alguns dos termos desse decreto e, liminarmente, porque estávamos em período de recesso do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, fez então a concessão da liminar para suspender alguns dos dispositivos do decreto. Basicamente os que atingiam as pessoas que estavam ainda em condição de suspensão condicional do processo em razão da delação premiada. A delação premiada é um instituto penal que visa a dar um benefício àquele que abre o jogo, aquele que delata, aquele que resolve colaborar com o Poder Judiciário para a persecução criminal, ou seja, para que os verdadeiros culpados pelos crimes possam ser punidos. E aí o que acontece? Como benefício, uma das coisas é a suspensão condicional do processo. E o decreto natalino de indulto trouxe algumas circunstâncias gerando perdão a essas pessoas que se encontravam nessa condição e a ministra Carmen Lúcia houve por bem suspender, entendendo que, bem, como essas pessoas estavam numa circunstância de suspensão condicional do processo, não houve ainda uma decisão judicial. O processo foi suspenso, ou seja, ele não chegou à fase de sentença em que o judiciário se manifestou ou pela culpabilidade ou pela absolvição do réu. Ora, se não houve formação de convicção por parte do Poder Judiciário, não cabe falar em perdão por meio do indulto. Então, a presidente do Supremo suspendeu a concessão do benefício para essas pessoas que não tinham sido condenadas, que estavam apenas ali naquela situação de suspensão condicional do processo. E é isso aí, óbvio, gerou toda uma polêmica que ainda vai ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, prefeito de concurso, a gente não precisa, até o momento, se preocupar com isso. O que, de fato, a gente precisa entender é exatamente o que é o indulto natalino, qual é a sua previsão constitucional e no que ele se difere de graça e anistia, tá bom? Bem, óbvio que muita informação pode ficar até um pouco solta, um pouco encoberta aí para você, mas não se preocupe, eu pensei nisso, tá? Aqui na parte de baixo do vídeo, eu vou colocar na descrição aí um botão para você clicar, um link, melhor dizendo, você vai clicar e vai baixar um esquema mental, vou fazer um quadro comparativo sobre esses institutos processuais para que você saiba exatamente a diferença entre um e outro. Então não perca esse material gratuitamente disponibilizado para você, é só clicar no link aqui, pega esse material, deixa aí somado ao seu material de estudo, porque eu tenho certeza que você nunca vai confundir esses termos para efeito de prova, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, quero agradecer imensamente a sua audiência e dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui nesse momento tão importante para o nosso canal, a Pílula de Direito Constitucional número 1. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.